Pascoal. Isso, sou eu. Pedro, temos quantos alunos na sala? 13, né? Sim, eu 12. mandei mensagem no grupo para quem quiser entrar. São quantos na turma? São 21. 21 alunos, né? Desculpem novamente o atraso, tá, Pedro? Porque eu acabei de internar um filho de uma amiga, colega médica também, com Covid. E aí, na correria do hospital, acabei me atrasando, tá bom? Sem problema, professor. Vocês estão no módulo de cardiopneumo, né? Vocês chamam esse módulo de cardiopneumo, né? Isso. Certo. Coordenador é o Dr. Amon ainda? Não, é a Cristiane que está coordenando A Cristiane. esse rodízio. Vocês veem alguma coisa de nefrologia nesse módulo também? A gente já viu na semana, duas semanas, um mês atrás, né, a gente viu 4 tutoriais. Tá, então eu vou. Tem mais gente para entrar ou a gente já pode começar? Eu mandei mensagem no grupo, mas se eu quiser começar, fique à vontade. São quantos na turma mesmo? 21. 21, né? Bom. Vamos lá. A apresentação está na tela? Ainda não. Ainda não, né? Aqui não. Deixa eu ver aqui, acho que eu apertei errado aqui. E agora? Agora foi. Estão conseguindo visualizar bem? Sim. Pedro, 10h34, acho que já dá para a gente começar. Os alunos que forem entrando, tá bom? Uhum. Pode Aí começar. vamos só deixar claro que qualquer tipo de pergunta, vamos deixar para o final. Vocês podem ir colocando as perguntas no chat aí, tá? No final a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Ok. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Linhares, sou cirurgião, sou egresso da UFRR e estou como professor da Universidade Federal desde 2016. Isso, final de 2015, 2016, o último concurso que teve. Tá? Nós vamos conversar hoje sobre um tema bastante relevante e constante na vida do médico, principalmente o médico emergencista, né? O médico que trabalha em pronto-socorro, seja com população adulta ou pediátrica, o derrame pleural é uma constância na nossa prática clínica, né? Eu sou cirurgião, mas todo médico deve estar apto a fazer o diagnóstico, o manejo inicial, a conduta inicial no derrame pleural. E é esse o objetivo da nossa explanação de hoje, tá? A gente vai discutir derrame pleural, discutir o diagnóstico do derrame pleural, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para diagnosticar de forma precoce e tratar de forma precoce esse derrame, tá bom? Vamos lá. Tudo ok aí, Pedro? Ouvindo? Sim. Beleza. Estou falando Pedro, mas todos sintam-se cumprimentados, tá? Porque o Pedro foi o que entrou em contato comigo, e aí estou conversando com ele para ter uma maior agilidade nesse diálogo. Então, vamos lá. Todos vocês sabem que os pulmões eles são recobertos por uma camada chamada de pleura, né? Que ela se desenvolve ali por volta da 4ª à 7ª semana de gestação, ali no finzinho do 2º mês de gestação, e ela se divide em esplancnopleura,
né, que posteriormente vai se transformar na nossa pleura visceral, que é aquela pleura que recobre propriamente os pulmões, a gente vai ver mais na frente, e a outra camada é a somatopleura, né, que vai se transformar na nossa pleura parietal, que vocês conhecem tão bem. Então, pleura visceral é essa superfície fina, né, brilhosa, que recobre a superfície, que recobre os pulmões bilateralmente, né? Então, pulmão esquerdo, aqui com um espaçamento entre as pleuras maior para que a gente didaticamente consiga mostrar, né? Mas normalmente esse espaço aqui é um espaço virtual entre as duas camadas. Então, pleura visceral, normalmente no indivíduo vivo, quando você faz uma abordagem cirúrgica, por exemplo, essa pleura visceral, ela se mostra como uma superfície brilhosa, né? Muito fina, indistinguível, muitas vezes, do próprio parênquima pulmonar. É como se tivesse um pulmão recoberto por um papel filme esse que a gente coloca em comida, mas muito fininho, de tal forma que a gente não consegue distinguir a olho nu o que realmente é parênquima e o que realmente é pleura. Essa é a pleura visceral. A pleura parietal é aquela pleura que recobre a superfície interna da cavidade torácica, tá? Ela tem uma espessura um pouco maior do que a pleura visceral. E a pleura parietal, ela se divide em regiões, tá? A pleura cervical, né? A gente fala pleura pulmão. Mas essa parte superior da pleura, né, já com a transição cérvica, já aqui nessa região de transição cérvico-torácica, é chamada de pleura cervical, cúpula pleural, tá? A pleura costal, que é a maior superfície da pleura parietal, é aquela pleura que está intimamente relacionada aos arcos costais, tá? A pleura mediastinal, essa pleura da região mediana, tá? E a pleura diafragmática é a pleura parietal que recobre o músculo diafragma bilateralmente. Lembrando que a pleura parietal, o suprimento sanguíneo dessa pleura é proveniente de vasos sistêmicos, ou seja, a pressão hidrostática dos vasos que irrigam a pleura parietal é idêntica à pressão hidrostática dos vasos sistêmicos. Isso é importante para a gente entender o mecanismo de formação do derrame pleural. Diferentemente da pleura visceral. A pleura visceral, o suprimento sanguíneo dessa pleura é proveniente dos vasos sanguíneos pulmonares, tá? Então, são ramos de vasos pulmonares que irrigam a pleura visceral, de tal forma que a pressão hidrostática na pleura visceral, ela é semelhante, a pressão hidrostática dos vasos que irrigam a pleura visceral, ela é semelhante aos vasos que irrigam, que são provenientes da circulação pulmonar, tá? Logicamente, menor do que a circulação sistêmica, vocês sabem disso. Como eu te falei, é um espaço potencial, esse espaço pleural, o espaço entre as duas pleuras, normalmente ele não é visível, a não ser que a gente tenha alguma efusão nesse espaço, seja gasosa ou seja líquida, pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, empiema, enfim. Normalmente existe uma camada fina de líquido entre essas pleuras para promover esse deslizamento, redução do atrito, né? Que é formado por um ultrafiltrado de plasma e também moléculas secretadas por células mesoteliais, células que recobrem, né, toda essa superfície. Esse líquido pleural, ele é basicamente formado por diferença pressórica, tanto oncótica quanto hidrostática. A gente falou um pouco de hidrostática anteriormente, e mais na frente a gente vai ter um esqueminha para a gente entender como esse líquido pleural ele é formado e drenado, né? Porque não adianta nada só formar um líquido se esse líquido não for drenado. Normalmente, no adulto, cerca de 5 a 10 litros, dependendo do tamanho do cidadão aí, né? Do indivíduo, mais ou menos 5 a 10 litros de líquido pleural é formado por dia. Claro que se
não existir nenhum mecanismo de drenagem desse líquido, esse líquido seria acumulado de forma contínua nesse espaço e seria impossível a sobrevivência do indivíduo. Mas, graças a Deus, a gente tem mecanismos de formação e de drenagem desse líquido. Veja lá, como eu falei para vocês, vejam aqui a setinha do meu lado esquerdo, lado esquerdo. Lado esquerdo vai ser para a gente o lado parietal, aqui, ó. Essa membrana aqui representa a pleura parietal. Essa outra membrana aqui representa a pleura visceral. E o meio aqui, a cavidade pleural, o espaço pleural, tá? Então, vamos lá, como eu falei para vocês. Do lado parietal, vamos estudar primeiro o lado parietal. No lado parietal, a pressão hidrostática, que é igual à pressão hidrostática sistêmica, lembrem que os vasos que irrigam a pleura parietal são os mesmos vasos que irrigam o restante do organismo, a circulação sistêmica, tá? Nesse lado parietal, a pressão hidrostática é em cerca de 30 centímetros de água. A pressão hidrostática dentro do espaço pleural é em torno de -5. Quando a gente faz essa diferença pressórica, 30 menos -5, a gente tem uma diferença pressórica de 35, ou seja, uma pressão de 35 empurrando o líquido do lado parietal, tá, para o espaço pleural, do ponto de vista hidrostático. Agora, vamos ver do ponto de vista oncótico, coloide-osmótico, né, como vocês são acostumados a falar lá desde o primeiro ano. Então, a pressão oncótica do lado parietal é em torno de 34, tá? Isso é dependente da concentração proteica, concentração de albumina e de outras proteínas que a gente tem. É em torno de 34. A pressão oncótica dentro do espaço pleural é em torno de 5 positivo. Quando a gente faz essa diferença, 34 menos 5 vai dar uma diferença de 29 centímetros de água, tirando o líquido. Lembra que a pressão oncótica é uma pressão que faz essa drenagem de líquido, né? Então, olha lá, vai ser uma diferença pressórica de 34 menos 5, 29 de líquido sendo retirado do espaço pleural para o lado parietal, tá? De tal forma que eu tenho, do ponto de vista hidrostático, 35 empurrando e tenho 29 retirando o líquido desse espaço. Quando eu faço essa diferença final, né, essa resultante, 35 menos 29, eu ainda tenho um final pressórico de 6 centímetros de água empurrando o líquido para dentro do espaço pleural. Isso tudo do lado parietal. No lado visceral ocorre algo semelhante, só que com valores diferentes. No lado parietal, a pressão hidrostática, lembrem que a pressão hidrostática do lado parietal é igual à pressão hidrostática dos vasos capilares pulmonares, ou seja, menores do que as pressões hidrostáticas sistêmicas. Então, do lado visceral, a gente tem 24 de pressão hidrostática. Quando eu faço essa diferença pressórica entre o lado visceral e a cavidade pleural, a gente tem 24 menos 5, temos uma resultante de 29 empurrando o líquido do lado visceral para o espaço pleural. Do ponto de vista coloide-osmótico, né, do ponto de vista oncótico, a gente tem uma pressão de 34 do lado visceral, que é a mesma do lado parietal, porque, como vocês sabem, a pressão oncótica, ela depende da concentração proteica. Independente se a circulação é sistêmica ou pulmonar, a concentração de proteínas no sangue, teoricamente, é a mesma, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço essa diferença, 34 menos 5 vai dar uma diferença de 29 de pressão oncótica. Então, do lado visceral, eu tenho 29 empurrando o líquido para dentro, e eu tenho 29 de pressão tirando esse líquido de dentro.
A resultante do lado visceral é 0. Então, olha lá, a resultante do lado parietal é 6 e a resultante do lado visceral é 0. Se isso acontecesse sem um mecanismo alternativo de drenagem, o que é que iria acontecer? Mesmo com a pressão resultante baixa, esse líquido iria ser acumulado de forma contínua no espaço pleural e esse paciente nem viveria da mesma forma. Só que, graças a Deus, a gente tem capilares linfáticos, a gente tem transporte ativo de íons, a gente tem a transcitose, que promovem essa drenagem de líquidos formados. Então, como é formado o líquido pleural? Decorrente da diferença pressórica, tanto hidrostática quanto coloidosmótica, do lado visceral e parietal. Fechado? É assim que se forma um líquido pleural. Como é que esse líquido é drenado? Também por diferença pressórica, mas mesmo assim a gente tem uma resultante positiva do lado parietal empurrando o líquido para a cavidade pleural, mas a gente tem mecanismos alternativos de drenagem desse líquido, que é a drenagem linfática, transporte ativo de íons e a transcitose, tá? Por isso que esse líquido não se acumula de forma contínua no espaço pleural, tá? Ele sempre é formado, renovado e drenado. Se algum desses mecanismos não funcionam de forma correta, aí sim a gente tem um mecanismo de formação de derrame pleural. O líquido pleural, ele é citrino, né? Aparentemente, na macroscopia, a gente aspira o líquido pleural, ele normalmente tem uma cor amarela, citrina, bem fraquinha, tá? Essa tabela não é para ninguém decorar, é só para a gente saber por cima, mais ou menos, qual é a composição do líquido pleural. Eu falei para vocês, é água, albumina, proteína, tem células, tem glicose, tá? E tem uma concentração de referência, uma concentração padrão desses componentes. O pH, ele tende a ser básico, né, no líquido pleural normal. Concentração de proteína é em torno de 1 a 2 gramas por decilitro. A albumina é mais ou menos ali metade da albumina plasmática. Concentração de leucócitos no indivíduo normal é abaixo de 1.000, tá? A glicose é basicamente a mesma da glicemia, tá? A concentração de DHL também é mais ou menos 50% do plasma. Isso aí ninguém precisa decorar, tá? Mas é só para vocês saberem que os componentes básicos do líquido pleural e que a gente vai entender mais na frente a importância do entendimento dessas concentrações. A principal causa de derrame pleural no mundo ainda é a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca, tá? Uma outra causa, também muito comum nos pronto-socorros, é a pneumonia bacteriana. Lembrando que no Brasil, esse dado aí é dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem uma alta concentração de casos de tuberculose. Então, sempre que tiver derrame pleural, no Brasil, sempre a tuberculose deve ser pensada como uma das principais causas de derrame pleural também, ainda, né? Infelizmente. O câncer também é uma das causas de derrame pleural, assim como a doença renal crônica, assim como a insuficiência hepática, a cirrose, enfim. Como eu falei para vocês, toda aquela chateação lá de entender a dinâmica da formação do derrame pleural era importante para a gente entender o mecanismo envolvido na formação do derrame pleural. Então, se eu tiver qualquer alteração na pressão hidrostática, na pressão oncótica, nos mecanismos de drenagem alternativa desse líquido pleural, eu vou ter derrame pleural, tá? Então, olha lá, se eu tenho pressão hidrostática aumentada, sistêmica, eu vou ter derrame pleural? Vou. Eu vou aumentar a pressão no lado parietal e vou ter maior formação de líquido pleural. Se eu tenho pressão negativa intrapleural aumentada, ou seja, um espaço pleural com alta concentração de proteínas, por exemplo, tá? Eu vou ter uma pressão oncótica
intrapleural dentro da cavidade pleural aumentada. Isso favorece a formação aumentada de líquido pleural? Sim, o nome disso é derrame pleural. Se eu tenho aumento da permeabilidade capilar, vou aumentar a formação de líquido pleural. Se eu tenho pressão oncótica plasmática diminuída, redução da concentração de proteínas no sangue, não vai favorecer a formação do derrame pleural? Sim, por conta daquele mecanismo que a gente já entendeu. Se eu tenho drenagem linfática diminuída, lembra que os capilares linfáticos são responsáveis por essa drenagem alternativa, né? Se eu tenho comprometimento da drenagem linfática pleural, eu vou ter derrame pleural também. Então, são esses os mecanismos gerais. Existem doenças que acabam tendo 2 ou mais mecanismos desses envolvidos. Mas todas as vezes que a gente pensar num doente com derrame pleural, a gente deve pensar por que ele está tendo derrame pleural, né? É por pressão hidrostática aumentada, por pressão negativa intrapleural aumentada, por aumento da permeabilidade capilar, por deficiência na drenagem. A gente sempre tem que tentar encaixar o paciente em um desses mecanismos. Todas as vezes que a gente tem um derrame pleural, a gente deve tentar também encaixar esse paciente na classificação em transudato e exudato, tá? E essa classificação ela vai depender basicamente da concentração de proteínas e desidrogenase lática nesse líquido pleural, tá? Existem os critérios de Light, que a gente vai falar mais na frente, para a gente classificar em um líquido transudativo, em um líquido e um líquido exudativo, tá? São fórmulas básicas para a gente classificar esse doente. Mas, de forma geral, os derrames transudativos, eles decorrem basicamente por desequilíbrio de líquidos, né? Um desequilíbrio de líquidos no espaço pleural. Na grande maioria das vezes, por diferença pressórica. Nos derrames exudativos, normalmente a gente tem uma ruptura, né, da barreira, a gente tem uma perda da integridade da pleura. Ou então, dos linfáticos, uma redução da drenagem linfática, que é aquele mecanismo alternativo de drenagem. Então, grosso modo, todas as vezes que a gente tem um derrame transudativo, a gente vai pensar em diferenças, em alterações pressóricas. Grosso modo. Todas as vezes que a gente tiver um derrame exudativo, a gente vai pensar em perda da integridade da pleura ou então comprometimento da drenagem linfática pleural desse paciente. Fechado? Isso é de maneira geral, porque, como eu falei anteriormente, muitas doenças têm mecanismos duplos, triplos para a formação do derrame pleural. Isso aqui é basicamente uma tabela geral das principais causas de derrames transudativos e exudativos, mas de forma geral, novamente, derrame transudativo é aquele derrame com doença sistêmica, grosso modo, novamente. Então, é aquele paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, aumenta a pressão hidrostática, por diferença pressórica, né, aumentada principalmente do lado parietal, esse líquido se acumula dentro do espaço pleural. A mesma coisa acontece com a cirrose, a mesma coisa acontece com a síndrome nefrótica, que na síndrome nefrótica a gente tem redução, né, da concentração proteica no sangue, reduzindo a pressão oncótica, né, sanguínea e favorecendo a permanência do líquido dentro do espaço pleural. Nos derrames exudativos, normalmente as causas são locais, pleurais, pulmonares, tá? Nos derrames transudativos, normalmente as causas são à distância. É isso que eu estou querendo falar mais ou menos para vocês. Neoplasias locais ou então metastáticas, infecção local, né? Embolia pulmonar, normalmente são causas locais. Pedro, vocês estão me escutando bem? Eu estou falando rápido aí? Não, doutor, tá dando para entender tudo. Fechado. Tranquilo. Nessas aulas virtuais, essa aula ela dura mais de 1h30, mais ou menos, se for de forma calma. Só que depois de 50 minutos, a nossa experiência com essas conferências virtuais, a atenção do aluno,
enfim, o rendimento da aula muito longa, ele fica comprometido. Então, eu estou andando um pouco mais rápido, mas se tiver qualquer dúvida, dá um grito aí que eu vou mais devagar. Fechado? Tranquilo. Então, como eu falei para vocês, os critérios de Light, para que é que ele serve? Ele serve basicamente para você classificar um derrame em transudativo e exudativo, tá? Quando eu tenho essa divisão entre proteína pleural e proteína plasmática acima de 5, de 0,5, ou quando eu tenho um DHL pleural e DHL plasmático acima de 0,6, tá? Eu tenho um derrame exudativo. No derrame transudativo, nenhum desses critérios é positivo. Isso significa dizer que eu tenho muita proteína na pleura e tenho muita proteína e tenho muito DHL na pleura, tá? Esses derrames, eles tendem a ter um mecanismo de formação do derrame pleural com comprometimento da integridade da barreira e da drenagem linfática. Então, derrame exudativo. Eu posso também utilizar o gradiente de albumina, eu pego a albumina do soro, diminuo da albumina pleural. Se esse valor der menor que 1,2, ou seja, o valor do soro estiver muito próximo do pleural, isso também me dá um diagnóstico de um derrame exudativo. Eu tenho muita proteína dentro da pleura. Por quê? Perda da integridade da barreira, aquele mecanismo que a gente falou anteriormente. Normalmente a gente, para aumentar a sensibilidade, especificidade, a gente utiliza 2 ou mais critérios, tá? Então, se eu tenho os 2 critérios de Light, não tem por que a gente fazer mais, né? Se eu tenho a divisão da proteína pleural, proteína plasmática, DHL pleural, DHL plasmático, positivos, eu já sei que esse derrame é exudativo. Mas às vezes eu não tenho os 2 positivos, aí eu posso fazer associada a um dos critérios, a proteína, a dosagem de albumina, como eu falei anteriormente, abaixo de 1,2. E aí eu vou mesclando os critérios para tentar melhorar a acurácia do meu diagnóstico. Esse paciente, ele chega para você como no pronto-socorro, né? Na grande maioria das vezes, ele vai chegar com uma dor torácica que ela piora com a ventilação. Você pede para ele fazer uma ventilação mais profunda, a dor torácica piora. Então, a dor torácica ventilatório dependente, tá? Claro, vai ter dispneia, e essa dispneia vai ser proporcional ao tamanho do derrame. Derrames pequenos, a dispneia nem sempre é importante, mas derrames volumosos, que ocupam ali 1/3 do hemitórax, metade do hemitórax, esse paciente vai ter uma dispneia importante. Tosse seca, redução do frêmito tóraco-vocal, lembra, eu vou ter uma barreira, nesse caso aqui, líquida, né, entre o pulmão, né, e a parede torácica. Quando a gente vai fazer o exame semiológico, né, do frêmito tóraco-vocal, a passagem desse som, ela vai ser interrompida por conta dessa barreira, ela vai ser reduzida por conta dessa barreira de líquido que tem lá dentro. Então, eu vou ter redução do frêmito e, da mesma forma, vou ter redução do meu murmúrio, pelo mesmo mecanismo. Eu tenho redução da passagem dessa onda sonora vindo do pulmão. Vou ter maciçez à percussão, quando eu faço a percussão do tórax normal, a gente ouve o som claro pulmonar. Vocês sabem disso, vocês passaram pela semiologia. Mas como agora eu vou ter líquido ali, se eu fizer uma percussão, eu vou ter maciçez. Vou ter redução da expansibilidade no hemitórax comprometido devido a esse preenchimento, né, do espaço pleural por líquido pleural patogênico, né, que é o derrame pleural. Claro que essa redução da maciçez, da expansibilidade, ela só vai ser mais visível com derrames um pouco maiores, quando compromete 1/3, metade do hemitórax, né? Derrames pequenos, a gente não vai conseguir visualizar essa redução, não. Quais exames complementares vão nos auxiliar no diagnóstico desse paciente? A radiografia simples é o exame inicial, que a gente vai
solicitar para todo paciente que tem uma suspeita de derrame pleural, aquele paciente que está com você, com dispneia, né? Redução do frêmito, redução do murmúrio, dor ventilatória dependente. Esse paciente ele tem uma alta suspeição de derrame pleural, né? Concorda? Então, o exame inicial que a gente vai fazer é o exame mais básico, mais acessível, né? E com acurácia relativamente muito boa, desde que seja visualizado por olhos bem treinados, né? Que é o caso de vocês da UFRR. A radiografia é o exame mais comum, tá? E mais acessível que a gente tem. A ultrassonografia é um exame muito bom também, com uma sensibilidade até maior do que a radiografia, mas a gente não tem tanta disponibilidade dela no serviço público, né? Nem todos os hospitais, nem todos os setores dos hospitais a gente vai ter essa disponibilidade. E a tomografia, que é o padrão ouro para diagnóstico e quantificação, caracterização, localização desse derrame pleural e principalmente para o estudo das complicações do derrame pleural, que a gente vai falar mais na frente. Só que é um exame com emissão de alta dose de radiação, não está acessível em todos os hospitais e tem um custo relativamente elevado, né, comparado com os outros. Vamos lá. Esse é um raio-x de tórax. Quando a gente tem um paciente com suspeita de derrame pleural e a gente vê esse raio-x, a gente, né, o paciente tem suspeita, tem clínica de derrame pleural, a gente vê esse raio-x e a gente consegue dar o diagnóstico. Quais são as características radiológicas de um derrame pleural no raio-x de tórax? Né? A gente vai ver um velamento, né, homogêneo, que é esse brancão aqui, ó, homogêneo, com densidade de partes moles. Veja que a densidade é muito parecida aqui com a do subcutâneo. Lado esquerdo aqui o derrame, tá, pessoal? Eu vou ter fechamento, obliteração do seio costofrênico aqui do lado direito livre, seio costofrênico do lado esquerdo não é visível, ele está fechado, está obliterado. E curva de convexidade para baixo. Vejam se vocês conseguem visualizar aí. Essa curva com convexidade voltada para baixo. Essa curva é chamada curva de Damosier. São essas as características gerais de um derrame pleural. Todas as vezes que eu tenho um paciente com suspeita de derrame pleural, com aquela clínica que a gente falou anteriormente, tenho um raio-x de tórax com velamento do seio, tá? Velamento do seio costofrênico, obliteração, densidade de partes moles. E essa curva característica, nem sempre a gente vai ter a curva. Às vezes eu só vou ter um velamento, uma obliteração do seio costofrênico nos derrames pequenos. Mas esse derrame aqui já é maior, já está quase um terço aqui do pulmão do lado esquerdo, tá? Isso aqui é clássico, tá? Derrame pleural. A gente pode fazer a incidência de Laurel, a gente coloca o paciente em decúbito lateral e emite os raios na horizontal. Vamos ver essa linha contínua de derrame, nesse caso aqui é do lado direito, tá? Rebatendo o pulmão para cá. Essa linha separando o pulmão da parede torácica. Isso tudo aqui, essa coluna toda é derrame pleural. Desculpem. Muitas vezes a gente se confunde, né, do ponto de vista do raio-x, a gente faz essa confusão entre empiema e abscesso pulmonar. No empiema, como eu falei para vocês, além daquela curva, a gente tem um ângulo obtuso com a parede torácica. O ângulo obtuso é um ângulo acima de 90 graus. Esse ângulo aqui. Diferentemente do abscesso pulmonar. Esse ângulo entre o abscesso e a parede, normalmente ele é um ângulo agudo, abaixo de 90.
Aqui a gente tem uma forma lenticulada e no abscesso pulmonar, normalmente a gente tem uma forma esférica. Vejam aqui que nesse abscesso a gente tem uma coleção com líquido abaixo dessa linha e ar acima dessa linha, tá? Tem a formação de ar aqui dentro. Normalmente, num paciente com derrame pleural, a gente consegue ver derrames no raio-x de tórax em incidência posterior anterior, derrames acima de 200 ml. Então, derrames muito pequenos no indivíduo adulto, a gente não consegue visualizar no raio-x, tá? Na incidência lateral, a gente consegue visualizar derrames um pouco menores. Acima de 50 ml, a gente já consegue visualizar essa linhazinha aqui, ó, na região posterior, que nos sugere um derrame pleural. Claro que nesses derrames grandes, onde eu tenho velamento quase total do hemitórax, o diagnóstico de derrame pleural aqui fica fácil, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, todo mundo tem facilidade de visualizar que aqui tem derrame? É difícil aqui, né? Nessa primeira imagem que tem escrito 200 ml, aqui tem derrame. Eu tenho obliteração do seio costofrênico aqui e aqui. Para olhos menos experientes, a gente iria olhar aqui e visualizar, não, parece que não tem derrame não, mas tem aqui, tá? A gente tem um tipo específico, que é o derrame pleural loculado, normalmente é um derrame exudativo, né? Na grande maioria das vezes, decorrente de uma pneumonia bacteriana complicada, que loculou, formou um derrame pleural bloqueado por fibrina. Às vezes a gente tem também um derrame entre as cisuras, né, entre os lobos pulmonares, e esse derrame é chamado de derrame intercisural. Eu vou passar aqui. Vamos falar da ultrassonografia. A ultrassonografia, ela tem a vantagem de não emitir radiação. Ela pode ser feita com o doente à beira do leito, então posso encostar o aparelho de ultrassonografia lá e fazer a minha ultrassonografia. Tem um baixo custo, né? Desde que tenha um aparelho, né? Tendo o aparelho, você não precisa nem emitir laudo nem nada. Você está lá, o paciente, por exemplo, na UTI, internado. O paciente teve uma piora clínica, está entubado lá, teve uma piora clínica, eu vou lá, boto o aparelho de ultrassom, coloco o transdutor no tórax do paciente e vejo se tem derrame pleural. Ah, tem derrame, não tem derrame, mais ou menos quantos ml de coleção líquida que eu tenho ali. O ultrassom ele consegue fazer isso de forma satisfatória, com acurácia 10 vezes maior do que o raio-x. Se no raio-x a gente precisa ter 200 ml para poder visualizar um derrame pleural na incidência posterior anterior, na ultrassonografia, com 20 ml a gente já consegue fazer esse diagnóstico. Então, ele tem uma sensibilidade bem maior do que o raio-x. A vantagem é que ele pode ser feito de forma contínua para fazer o segmento do paciente. Então, aquele paciente que internou por pneumonia, está bem, não tem derrame inicial, não tem derrame pleural no início da internação, só que ele passou a ter piora clínica, eu faço ultrassom novamente, vejo que ele continua sem ter derrame, daqui a 24 horas eu repito o ultrassom e vejo, olha, ele já tem um derrame pequeno, aí passa mais 24 horas, o paciente piora, eu faço ultrassom, olha, o derrame aumentou, eu posso ficar fazendo esse segmento sem submeter o paciente a tanta radiação, porque senão esse paciente já teria feito pelo menos uns 4, 5 raios-x ao longo da internação. O ultrassom, para você fazer esse segmento, é muito mais prático e menos você submete o paciente a menos radiação. E permite a distinção de derrame e consolidação pulmonar. Muitas vezes no raio-x a gente vai ver aquele velamento, aquele brancão no raio-x, e a gente não sabe, esse brancão está no pulmão ou está no espaço pleural? É derrame pleural ou é consolidação pulmonar? Muitas vezes a gente tem essa dúvida, dependendo da localização. Consolidações mais baixas nas bases, a gente tem essa dificuldade de visualizar. Consolidações mais altas, não. Mas nas baixas a gente tem essa dificuldade. E o ultrassom, ele tem essa vantagem de conseguir distinguir bem. O raio-x muitas vezes não consegue distinguir. Olha lá, isso aqui é uma ultrassonografia, baço,
diafragma, essa linha, que é o músculo diafragma, pulmão, e aqui efusão pleural, derrame pleural, tá? Tudo que é preto no ultrassom, tudo que é preto no ultrassom é líquido. A gente chama isso de anecogênico. Tudo que é branco no ultrassom, normalmente é sólido, tá? A gente chama isso de ecogênico. Quanto mais branco for, mais ecogênico é, tá? E a gente fala hiperecogênico, hipoecogênico, ecogênico, isoecogênico, enfim. Então, isso aqui é um ultrassom mostrando esse derrame pleural aqui, do lado esquerdo. A tomografia, como eu falei, é um exame padrão ouro, né? A tomografia está muito difundida agora, nesse ano, principalmente devido ao Covid. Todos vocês já se habituaram a ver tomografia de tórax? Pedro? Sim. Sim, né? Então, vocês já estão bem práticos aí nas tomografias, né? Porque todo mundo Tá está mais ou menos, fazendo né, doutor? A gente tá tendo aula de radiologia também com o com o doutor doutor Marcelo. Marcelo. É Mas a gente viu sensacional. mais raio-x com ele na última. Excelente, excelente. O doutor Marcelo é sensacional. Muito bom. Então, se habituem também a ver a tomografia, porque é um exame cada vez mais difundido e nessa pandemia aí, cara, praticamente a gente não está fazendo mais raio-x de tórax para paciente, já vai direto para tomografia. Vocês sabem que o raio-x de tórax simples, ele tem uma acurácia muito ruim para ver, para visualizar as lesões do COVID, principalmente as lesões mais iniciais. A tomografia tem uma acurácia bem maior. E aqui tá, tomografia aqui evidenciando esse moderado a grande derrame pleural do lado esquerdo aqui, né? Em tomografia a gente fala de densidade. Em ultrassom a gente fala de ecogenicidade. Em ressonância a gente fala de sinal, hipersinal, hipossinal. Tomografia, hiperdensidade, hipodensidade. Ultrassonografia, ecogenicidade, hiperecogênico, hipoecogênico, anecogênico, tá? Na tomografia a gente vê aqui, ó, uma área, né, como aqui é a janela para pulmão, para parênquima, uma área com uma espécie de hiperdensidade aqui do lado esquerdo. Aqui na janela para mediastino, a gente oculta os pulmões e visualiza mediastino. A gente consegue visualizar o derrame pleural de maneira mais detalhada. Olha aqui, ó. Derrame pleural do lado esquerdo, derrame pleural do lado direito. Do esquerdo está maior do que o direito. Uma área de hipodensidade, sugestiva de derrame pleural. Aqui é um abscesso pulmonar, como a gente viu anteriormente. Vejam que, olha a diferença. Aqui a coleção é na pleura, o pulmão está rebatido para frente. Aqui a coleção é no pulmão, dentro do parênquima pulmonar. Olha como a tomografia ela mostra isso para a gente de maneira bem mais satisfatória do que o raio-x. Normalmente, uma cavitação aqui, com coleção e ar aqui em cima. Todas as vezes que a gente tem um líquido anormal no tórax, né, um líquido anormal no espaço pleural, um derrame pleural, o ideal é que a gente faça a avaliação desse líquido. Eu sempre vou fazer a toracocentese. Toracocentese é o procedimento de aspiração desse líquido, seja ele para análise, seja ele para diagnóstico. Eu sempre vou ter que fazer toracocentese? Não, tá? Mas vamos lá. A gente vai ver mais na frente quando é que a gente vai fazer toracocentese. Mas se a gente precisar fazer a toracocentese, a gente vai ter que avaliar as características desse líquido aspirado. A cor, né, como eu falei para vocês anteriormente, normalmente é um amarelo citrino. A quantidade desse líquido aspirado, o odor, aspectos gerais, se tem ou não fibrina, se tem ou não grumos, as características bioquímicas, eu vou coletar uma amostra desse líquido, mandar para o laboratório, ver as características bioquímicas.
Características celulares, vou fazer bacterioscopia, pesquisa de BK, lembra que no nosso país, sempre que eu tiver derrame pleural, peçam pesquisa de BK, e cultura para bactérias, fungos, vírus, enfim. Essa é a característica macroscópica antes da centrifugação, né? A gente vai ter o líquido amarelo citrino, normalmente normal, né? Nos derrames transudativos. Quando a gente tem um líquido antes da centrifugação, amarelo avermelhado, aí eu centrifugo, tem um amarelo xantocrômico. Normalmente isso é característico dos derrames infecciosos, né? Derrames parapneumônicos, empiema. Tá? Quando eu faço uma centrifugação e eu tenho um líquido esbranquiçado, normalmente eu vou pensar em quilotórax, tá? Quando é que eu vou fazer toracocentese diagnóstica? Em todo paciente? Não. Se eu tenho um paciente que ele tem doença causadora conhecida de derrame pleural, na grande maioria das vezes eu não vou precisar fazer derrame pleural. É aquele paciente, eu não vou precisar fazer toracocentese. É aquele paciente que tem insuficiência cardíaca, insuficiência renal, tem ascite, e ele descompensou a doença dele de base, a doença renal, a doença cardíaca, a doença hepática, ele descompensou e fez um derrame pleural. Eu vou aspirar líquido para saber a causa desse derrame? Não, porque na grande maioria das vezes a causa do derrame é a descompensação da doença. Tá? A não ser que ele tenha um desconforto respiratório muito grande, eu vou fazer uma toracocentese para aliviar esse tórax, para dar um conforto ventilatório, respiratório para esse paciente melhor. Mas eu não preciso fazer o diagnóstico, porque eu já sei a causa dele. Ele tem insuficiência cardíaca, descompensou a doença cardíaca. Ele está com derrame pleural. Normalmente esses doentes com doenças causadoras de derrame pleural, né? Doenças à distância causadoras de derrame pleural, eles têm derrame pleural bilateral. Então, esses doentes eu tenho que apenas tratar a doença de base dele. Tratar a insuficiência cardíaca, a doença renal e compensar a doença hepática, a cirrose com ascite. Tá? Agora, se eu tenho um doente que ele já tem doença causadora de derrame pleural, ele não tem sinais de descompensação da doença, e ele está tendo um derrame unilateral, normalmente eu esperaria um derrame bilateral, mas ele tem um derrame unilateral. Esse paciente ele está tendo febre, tá? Nesses casos, a causa do derrame pleural pode não ser a doença de base dele. Pode ser uma outra causa associada. O paciente com insuficiência cardíaca, ele pode desenvolver uma pneumonia e fazer um derrame pleural parapneumônico. Não quer dizer que todo derrame pleural nesse doente seja causado pela doença de base, pode ser uma doença outra, tá? Nesses doentes, sim, aí tem critério de fazer a toracocentese diagnóstica. Ou naqueles outros doentes que não têm doença de base causadora de derrame pleural. Paciente rígido, né? Exemplo, um jovem, 30 anos, não tem doença nenhuma. De repente, foi para o pronto-socorro, você diagnosticou que ele tem derrame pleural. Esse paciente, se ele tiver um derrame acima de 1 centímetro, ele deve sempre ser submetido a uma toracocentese e você fazer a análise desse líquido para tentar diagnosticar a causa. Porque esse paciente não tem doença de base causadora de derrame pleural, entendeu? Deu para entender aí, Pedro? Sim, doutor. Mais ou menos. Não, tá dando para entender. Tranquilo. Alguém já viu o procedimento de toracocentese? Alguém já fez uma toracocentese? Já, Pedro? Quem já fez aí pode se manifestar também, tá? Eu não fiz, não. Quem fez, quem já viu? Acho que ninguém, né? Acho que ninguém. Então vamos lá. Toracocentese, Pedro e demais. Como é que a gente vai fazer o procedimento? Toracocentese é a aspiração desse líquido do espaço pleural. Toracocentese é a aspiração do líquido do espaço pleural. Quando a gente faz a aspiração do líquido
da cavidade peritoneal. O nome disso é paracentese. Esse termo centese é aspiração de líquido, tá? Como é na cavidade pleural, o nome do procedimento é toraxentese. O que é que eu preciso? Eu preciso de materiais para proteção individual, máscara, gorro, luva, preciso de materiais para antissepsia, né? Antisséptico, normalmente clorexidina ou povidine, às vezes não tem nem povidine no hospital, a gente vai ter que utilizar álcool 70 mesmo e pronto. Como é um procedimento rápido, até o álcool 70 serve para fazer, tá? Seringas e saber da técnica, né? O paciente ele deve estar com os membros superiores elevados, né? De preferência com anteparo na frente do paciente para elevar as escápulas, né? Quando a gente pede para o paciente elevar os membros, é justamente para tirar a escápula do meio do local da punção. Ele pode segurar num suporte de soro, pode colocar os braços ali sobre uma mesa acessória, uma mesa de maio, ou pode pedir para o acompanhante dele ficar aqui na frente, o parente dele ficar aqui na frente, um enfermeiro, um acadêmico ficar aqui na frente, e ele segurar nos ombros de alguém para desviar essa escápula. A gente vai ali em torno de 3 centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula, faz o bloqueio anestésico local, normalmente lidocaína ou bupivacaína, 2%, tá? Faz o bloqueio local e, posteriormente, a gente vai inserir um gelco 18, 22, 20, enfim, o gelco que você tiver, não precisa ser tão calibroso, um gelco 20 resolve o problema. Conecta esse gelco a uma seringa e faz essa aspiração, tá? Eu vou tirar esse líquido e vou visualizar ele, vou fazer análise macroscópica, cheiro, o que eu falei para vocês, o odor, a coloração desse líquido, se tem grumos, se esse líquido ele é citrino, se ele vem purulento, franco, se ele é avermelhado, se ele é esbranquiçado, se ele é amarelado, se ele é amarronzado, enfim. Todas as vezes que eu tenho um derrame acima de 1 centímetro no raio-x, como eu falei para vocês, a gente vai submeter esse paciente a uma toraxentese. Se nessa toraxentese vier pus, a gente já vai submeter esse paciente à drenagem, porque é um líquido infeccioso e o tratamento de líquido infeccioso em qualquer cavidade é a drenagem, tá? Quando a gente tem um líquido aspirado não purulento, do ponto de vista visual, macroscópico, a gente vai fazer a bacteriologia. Se vier com positividade para a bactéria, lembra que o líquido pleural ele é estéril, não tem que ter bactéria. Se tem bactéria, a gente vai submeter a drenagem também. Se não tem bactéria, aí a gente vai fazer a análise bioquímica desse líquido. Se o pH vier muito baixo, muito ácido, lembra que o pH do líquido pleural é ali 7,6, mais ou menos. Se ele vier abaixo de 7, com a glicose abaixo de 40, lembra que a glicose é mais ou menos parecida com a glicemia, esse paciente deve ser submetido à drenagem também, porque muito provavelmente ele está com derrame exudativo infeccioso. Se ele tem uma bacteriologia negativa, mas tem pH tendendo a básico, né, acima de 7,2, glicose tendendo a glicose sistêmica, e a desidrogenase lática abaixo de 1000, nesses casos, normalmente esse paciente tem um derrame transudativo, esse paciente tem um derrame transudativo. Não, muito provavelmente não é infeccioso, porque a bacteriologia deu negativa, eu não tenho acidez nesse líquido, a glicose é basicamente parecida com a glicemia, então esse paciente pode fazer o tratamento dele sem a drenagem. Claro que nos derrames muito volumosos, com paciente com desconforto respiratório, a gente vai fazer a aspiração desse líquido e fazer uma toraxentese de alívio. Nos pacientes que estão ali no meio termo, né, com pH ali que
nem é basicão, nem é ácido, né? Estão ali naquele meio termo. Quando eu falo básico, eu sei que 7,2 já é básico, tá? Mas básico para derrame pleural, a gente considera, para o líquido pleural, a gente considera 7,5, 7,6. Nesse caso, a gente vai avaliar o doente. Se o paciente está estável, a gente pode fazer o manejo clínico, iniciar antibiótico, tratar o doente. Se ele está piorando o derrame, teve aumento do derrame, não está melhorando com antibiótico, está mantendo a febre, piorando clinicamente, aí a melhor conduta seria a drenagem, tá? Agora, se ele tem uma boa resposta clínica, não está tendo piora da dispneia, o derrame ele se mantém do mesmo tamanho, ou então melhor, está reduzindo esse volume do derrame, aí está mais do que claro que a conduta deve ser mais conservadora sem a drenagem. O derrame parapneumônico, né? Derrame causado pela infecção pneumônica, ela é a principal causa de derrame pleural com causa local. A causa sistêmica, a principal causa, vocês viram anteriormente, que é a doença cardíaca, a insuficiência cardíaca congestiva. Ele corre em até 30% dos pacientes internados com pneumonia adquirida na comunidade, tá? E a principal complicação é um empiema pleural. O derrame pleural infeccioso, o derrame pleural parapneumônico, que é aquele derrame pleural associado à pneumonia, todas as vezes que a gente tem pneumonia com derrame pleural, essa pneumonia é classificada como pneumonia grave, né? É um paciente que tem critério de internação hospitalar, tá? E necessita de um acompanhamento médico mais detalhado e de maneira mais aproximada, né? Esse paciente não pode ir para casa, não. O derrame pleural parapneumônico, ele se desenvolve em 3 fases. A fase inicial, que é ali, na primeira semana, os primeiros 5 dias, normalmente a gente tem apenas aumento dos mediadores inflamatórios, com aumento da permeabilidade capilar. Isso é que favorece a formação do derrame, né? Principalmente por conta disso. E eu tenho aumento desse líquido na cavidade pleural. Então, inicialmente, eu vou ter derrame parapneumônico com composição basicamente de líquidos, né? Posso ter formação inicial de fibrina, nesse líquido aspirado inicial, eu posso ter grumos na visão macroscópica, mas ainda eu não tenho malha de fibrina, eu não tenho deposição acentuada de fibrina. A segunda fase, que é a fase fibropurulenta, que ocorre ali depois do 5º dia, no 7º dia, aí sim, eu já vou ter migração de células, tá? Vou ter ativação da cascata de coagulação, vou ter deposição de fibrina, formação e com começo da formação de septos, tá? Nesse derrame. Então, um derrame que nesta fase já se torna um pouco mais complicado de se tratar. Na primeira fase, se a gente diagnostica de forma rápida esse derrame, faz o exame, faz a toracentese, faz a avaliação bioquímica, diz que esse derrame é um derrame exudativo, parapneumônico. Se eu dreno esse paciente precoce, normalmente esse paciente tem uma boa evolução. Na segunda fase, eu já tenho um derrame com maior deposição de fibrina. Nessa fase, a gente tem que fazer de tudo para que esse paciente tenha uma abordagem de drenagem pleural o mais precoce, tá? Porque aqui a drenagem ela já fica mais comprometida, tá? É um derrame mais grosso, né? Um derrame mais espesso, eu já tenho fibrina nesse líquido, já não é um líquido inicial, né? Que eu tenho só líquido. Aqui eu já tenho proteína, aqui eu já tenho célula, aqui eu já tenho fibrina, eu já tenho ativação de cascata de coagulação. E se esse derrame não for tratado, ele vai para a fase organizativa, que é a fase 3 do derrame, que aí sim, aí eu já tenho proliferação desses fibroblastos, já tenho a formação de septos. Eu mostrei para vocês anteriormente um derrame pleural septado. Normalmente a drenagem
não resolve esse tipo de derrame, porque ele já está todo loculado, septado, e o derrame ele não consegue ser drenado por um dreno de tórax, por uma drenagem simples de tórax. Normalmente esse paciente tem que ser submetido a toracotomia ou toracoscopia para desfazer essas loculações e fazer a drenagem desse derrame. Isso aqui são os 3 estágios, né, as 3 fases do derrame pleural que eu falei, e as características, né? Aqui é um líquido um pouco mais claro, um pouco mais opaco, e pus franco no estágio 3, tá? Inicialmente eu posso não ter bactéria no derrame pleural, na fase 1, só que a partir da fase 2, normalmente a gente faz a bacterioscopia e já consegue identificar bactéria. Inicialmente, o pH ele pode ser normal no derrame pleural parapneumônico, só que posteriormente ele se torna ácido para o derrame pleural. Eu sei que ácido é abaixo de 7. Da mesma forma, a concentração de desidrogenase lática inicialmente pode ser normal, só que na fase 2 e 3 está aumentada. Isso aqui não. Isso aqui é a indicação de drenagem de acordo com os dados que você tem, tanto do tamanho do derrame, quanto com as características da bacterioscopia, da bioquímica, e a indicação ou não de drenagem. Então, nos derrames pequenos, né, acima de 1 centímetro, tá, que a gente não tem ali uma cultura, não tem GRAM demonstrando que tem bactéria ali, um pH ali que está entre 7 e 7,2. Se o paciente estiver bem, né, o risco de complicação é baixo, então esse paciente, como eu falei lá naquele organogramazinho lá, naquele resumo esquemático, esse paciente ele pode ser acompanhado clinicamente sem precisar de drenagem. Aqueles pacientes com derrame pleural, com ausência de bactérias no GRAM, na cultura, com pH alto, né, acima de 7,2, o risco de complicação também é baixo, né, porque normalmente esses derrames eles são transudativos, então você consegue acompanhar esse paciente, diferentemente daqueles pacientes com bactéria, com pus, pH ácido, esses sim merecem ser drenados da maneira mais precoce possível, de preferência na fase 1, fase 2, porque fase 3 já complica a situação, porque a efetividade da drenagem pleural ela fica comprometida. Isso aqui é basicamente o tratamento dos derrames pleurais complicados. A gente fala mais isso mais na residência, né? Com os residentes. Quando eu tenho derrame livre, sem septações, sem loculações, o dreno torácico ele resolve de maneira satisfatória na grande maioria das vezes. Só que às vezes a gente tem um derrame septado, loculado, derrame na fase 3, o paciente já tem espessamento pleural. Então aí estaria indicada a toracoscopia ou toracotomia. A toracoscopia é a preferência por ser um procedimento menos invasivo, mas nem sempre os hospitais, como o nosso, a gente tem a disponibilidade disso de forma contínua. Às vezes presta o aparelho de vídeo, às vezes não presta, às vezes tem material, às vezes não tem material, falta gás, falta isso, enfim. A toracoscopia, a gente vai promover fazer a tentativa da expansão pulmonar, né? Se a gente não consegue, fazer a empiemectomia e fazer uma drenagem torácica fechada, né? E se o pulmão estiver encarcerado, fazer a pleurostomia. Senhores, o que eu queria falar sobre derrame pleural na graduação, né, para vocês, era basicamente isso. Derrame pleural, a gente cumpriu aí uma hora de apresentação. É
É importante que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a derrame pleural, em relação à apresentação, eu sei que foi meio corrido, né? Eu cheguei atrasado, foi meio corrido, peço desculpa a todos. Então vamos lá ver quem são todos. Gustavo Cândido, Pedro Henrique, Graciele Barbosa, Isabela Maravalho. Como é que? Maravalho, né? Oi, Isabela, tudo bem? Não está escutando. É isso mesmo, professor. Maravilha. Maravilha. Oi, professor, desculpa, meu microfone está ruim. Acorda, Isabela. Não, tô aqui. Vitor Du, Marcelo, Eduardo, Max Emanuel, Carla Benzuela, Pamela Fontinelli, Balenzuela, isso. Pamela Fontinelli, Anderson Kuklinski, Matheus Lopes, Davi Pereira. Davi, você é filho do Rodolfo? Davi tá. Se o Davi for filho do Rodolfo, uma hora dessa ele deve estar pescando lá na região do Amajari. Acorda, Davi. Beleza. Pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat aqui. Sem problemas, tranquilo, professor, sem problemas. Sim, professor, não. Muito boa sua aula. Não. Cadê as perguntas? Não tem nenhuma pergunta. Professor, eu tenho uma dúvida com relação ao dreno de tórax. A gente realiza ele na mesma posição que faz a toracocentese? Oi? A gente realiza ele naquela mesma posição que o senhor mostrou na toracocentese? Veja, Pedro, a toracocentese ela pode ser feita em qualquer lugar do tórax. Só que o local mais seguro para se fazer toracocentese para um médico não especialista, para um profissional não especialista, é aquela que eu te passei. Quando o paciente ele consegue ficar sentado, tá? É na região mais posterior, na linha axilar posterior. A gente vai rebater a escápula, né? Pedir para o paciente elevar os membros para tirar o ângulo inferior da escápula e vai puncionar na borda superior da costela inferior para desviar do feixe neurovascular. Ali é a melhor posição, a posição mais segura para você fazer a toracocentese. Porque lembra, todas as vezes que eu coloco uma agulhinha ali dentro do tórax, eu posso perfurar o pulmão e fazer um pneumotórax nesse doente, tá? Então, não é um procedimento isento de riscos. Existe o risco de sangramento, existe o risco de perfuração do pulmão, né? Fazer um pneumotórax, e existe também o risco de você levar bactéria de um ambiente infectado, que é o externo, contaminado, que é o externo, por um ambiente estéril, que é o líquido pleural, que você ainda está avaliando o líquido, não sabe nem se está contaminado. Tá bom? Ali é a melhor posição, a posição mais segura para se fazer a drenagem, a toracocentese. Só que muitas vezes, Pedro, esse paciente ele está deitado, está acamado, está entubado na UTI e não consegue ficar naquela posição. Aí a gente vai fazer a toracocentese em um outro local. A gente pode fazer ali no local da drenagem torácica, né, que é ali no quinto espaço intercostal, anterior à linha axilar média, ou eu posso fazer mais posterior também, tá? Na linha axilar, entre a linha axilar média e a posterior, quando o paciente está deitado, tá? Porque o líquido, normalmente, o paciente está deitado, né? O líquido, por questões pressóricas, ele se deposita na região mais posterior do paciente. Então, a gente vai drenar ali um pouco mais posterior. A drenagem pleural, normalmente, no paciente com derrame pleural traumático, exemplo, hemotórax, no trauma, por exemplo, a gente vai drenar de forma mais segura ali no quinto espaço intercostal, tá? Anterior à linha axilar média. É o que o ATLS preconiza. No derrame pleural parapneumônico, por exemplo, derrame pleural de origem clínica, não traumática,
de origem não traumática, a gente vai drenar na região onde se acumula uma maior quantidade de líquidos. Pode ser no quinto espaço, pode ser no sexto espaço, pode ser até ali próximo do sétimo, no sétimo espaço. Pode ser com localização mais anterior ou mais posterior à linha axilar média. Se esse derrame ele for loculado, eu vou tentar colocar o dreno bem no meio dessa minha loculação, bem no meio dessa minha coleção líquida. Então vai variar muito o local de drenagem torácica no paciente com derrame pleural clínico, que eu falo assim, né? Aquele paciente com derrame pleural traumático, existe um padrão de drenagem, né? Quinto espaço intercostal, anterior à linha axilar média, pronto e acabou. Mas no derrame pleural clínico, a gente tem que avaliar o paciente, tem que ver o derrame. É um derrame livre? É um derrame loculado? Tem septação? O derrame ele tem localização mais anterior, mais posterior? Tudo isso tem que ser considerado. Fechado? Entendi. Deu para entender mais ou menos? Não, entendi, sim. Eu tava em dúvida por causa do ATLS mesmo, do quinto espaço intercostal. Eu pensei que era igual. Não. No derrame pleural clínico, a gente vai avaliar onde esse dreno deve ser. Porque assim, Pedro, você é de alguma liga acadêmica? Sou de anestesia e de pediatria. Anestesia e pediatria. Meus pêsames, Pedro. No derrame pleural traumático, no hemotórax, a gente tem essa tranquilidade de colocar o dreno numa região mais segura, que é o quinto espaço. Não corre o risco de eu drenar o abdômen, tá? No quinto espaço, anterior à linha axilar média, a gente consegue ter uma boa drenagem desse líquido e ar, né? Porque às vezes pode ser ar acumulado no espaço pleural, o pneumotórax. A gente consegue ter uma boa drenagem desse paciente. Agora, no derrame clínico, parapneumônico, infeccioso por TB, por outras causas de derrame, a gente deve posicionar o dreno na melhor posição que proporcione uma melhor drenagem. Porque a função do dreno, olha lá, a função do dreno é só uma, drenagem. Por incrível que pareça. Tem gente que acha que dreno tem esse nome por outro motivo. Não, a função dele é drenar. Então, a gente deve colocar ele na melhor posição para que ele execute de forma adequada a sua função, que é drenar. Fechado? Entendi, professor. Obrigado. Deixa eu ver. Somos 15, né? Então, a Ana Luísa... Professor. Tudo bem, Professor, Ana Luísa? Deixa eu ver. eu tenho uma dúvida, porque assim, fala das indicações da toracocentese, né? Que eu devo realizar no paciente com insuficiência cardíaca que ele tenha um derrame assimétrico. Só que eu tinha visto na minha referência também que o paciente com insuficiência cardíaca, geralmente o derrame dele é mais predominante à direita. Aí eu faço mesmo assim, ou só se ele tiver outro sinal de alarme, assim? Fiquei na dúvida. Olha, veja, se existe muita... Carla, né? Isso. Carla, se existe muita discrepância entre os derrames, claro que a direita normalmente é maior, até porque a cavidade intrapleural direita é maior do que a esquerda. Do lado direito, a gente tem 3 lobos pulmonares, do lado esquerdo a gente só tem 2 lobos pulmonares. Então, a cavidade do lado direito é maior do que a esquerda mesmo. Então, normalmente, mesmo nas doenças causadoras de derrame pleural, que eu chamo, né, as doenças causadoras de derrame pleural, não existe isso na literatura, sou eu que falo. Normalmente, nessas doenças, a gente vai ter derrames bilaterais. Claro que existe uma assimetria, né, entre esses derrames. Na minha apresentação lá, deixa eu mostrar aqui um derrame pleural na tomografia, que ele é simétrico. Simétrico não. Ele é bilateral, mas ele é assimétrico, desculpa. Deixa eu mostrar aqui. Carla, né? Isso, cara. Carla, tá conseguindo ver essa imagem aí? Tomografia? Sim, aham. Olha, isso aqui, Carla, é um derrame. Esse aqui é um derrame bilateral. Olha, ele é menor à direita e ele é maior à esquerda. Você está conseguindo visualizar isso? Olha o tamanho dele à esquerda e olha o tamanho dele à direita. Esse paciente, se ele tiver...
E aqui dá para ver que é um derrame acima de 1 centímetro, né? Assim, grosseiramente, não medi aqui, não tem como medir aqui, mas se eu tivesse lá no aparelho, com certeza isso aqui tem acima de 1 centímetro. Aí eu vejo aqui, eu vou colher a história desse meu doente. Esse paciente, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem ascite, cirrose, ele tem doença renal crônica, aí eu vou avaliar isso. Ele tem isso? Tem. Eu compensei a doença dele? Ele está com a doença compensada? A doença cardíaca, a doença hepática, a doença renal dele está compensada? Mesmo assim, ele está tendo derrame? Esse paciente, ele merece uma toracocentese para avaliar. Fechado? Ah, beleza. Ele está com a doença compensada e ele tá com febre. Ou então ele está mesmo com a doença descompensada, ele está com febre. É um sinal de alarme. Esse paciente merece uma toracocentese. Essa assimetria que a gente fala é uma assimetria muito discreta, né? Então, eu vou levar mais em conta, nesse caso aqui, eu não considero uma assimetria gigante, né? Porque aqui eu tenho eu não sei, aqui eu vou tentar medir aqui, mas não tem nem como aqui, porque aqui é 1 centímetro, né? Então, aqui deve ter, sei lá, 4 centímetros desse lado, e aqui deve ter 2 centímetros. Posso fazer uma toracocentese, mas isso não é o principal. A principal característica desses pacientes é o seguinte, a principal conduta nesse paciente é o seguinte, o paciente tem doença causadora de derrame pleural. Eu vou tratar a doença de base dele e vou ver se esse derrame melhorou. Se ele não melhorou, mesmo com a doença compensada, aí sim, esse paciente merece uma toracocentese. Eu vou pegar esse meu doente, se ele tem febre, tem sinal de alarme, uma assimetria muito discrepante. Nesse caso aqui, eu não considero a assimetria muito discrepante, né? Claro que do esquerdo está maior do que do direito, mas eu vou levar em conta outros fatores, né? Febre, se esse paciente está ou não compensado da doença, tudo isso. Mas é basicamente isso, Carla. Nada te... deixa eu te falar, Carla. Nada te impede de fazer uma toracocentese. Nada te impede de fazer uma toracocentese. Se você acha que o paciente precisa fazer uma toracocentese, tem um derrame acima de 1 centímetro, faça. Tá? Existem indicações clássicas de fazer toracocentese, que são essas que eu falei para você antes. Derrame acima de 1 centímetro, num paciente que não tem doença de base, ou nesses pacientes que têm doença de base, mesmo com a doença compensada, permanece com febre, com piora clínica, um derrame com assimetria muito discrepante. Não sei se eu te respondi. Entendi, doutor. Obrigada. Não, ajudou sim. Obrigada. Eu acho que já deu, né, Pedro? Mais uma vez, me desculpem pelo atraso.